Indicações e contraindicações da ventosa terapia. Vamos aprender um pouquinho como a gente vai saber quando usar, quando não usar, qual é aquele paciente que a gente vai indicar a ventosa terapia, qual é aquele paciente que tem a restrição de utilizar a ventosa terapia e principalmente a gente definir as principais técnicas que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente vai utilizar a fins terapêuticos ou a fins estéticos. Isso é importante a gente frisar, tá bom? Então, a princípio, é bom você ficar atento, porque a ventosa terapia hoje em dia, ela se expandiu muito, é um curso bastante procurado, é um curso bastante aceito por todos e é um curso que dá bastante resultado, tanto para a pessoa que está fazendo o curso, como o paciente que vai receber desse profissional essa técnica, porque ela está sendo muito utilizada também para fins estéticos e de saúde. Ela também requer com cuidado. Não é assim, eu vou utilizar a ventosa terapia para fins estéticos e pronto. Vou conseguir reduzir a retenção de líquidos fazendo a ventosa deslizante. Não. Eu vou utilizar para ventosa terapêutica, ventosa seca e vou detectar todas as doenças do mundo. Não. Eu tenho que saber quando utilizar a ventosa seca, quando utilizar para ventosa deslizante, quando utilizar para fins estéticos. Então, mesmo ela sendo utilizada em todas as áreas, tanto estética como de saúde, a gente tem que ficar atento nessa parte e principalmente saber quando utilizar. Isso é muito importante frisar. A princípio, o nosso foco do curso terapêutico, a gente foca muito na parte terapêutica, só que também é importante frisar a parte da estética. Tem um módulo que eu vou ensinar para vocês vão estar acompanhando junto no treinamento aí, é um módulo para deslizante no abdômen, que a gente utiliza muito em fisiculturistas, em pessoas que querem tirar um pouco a retenção de líquido que fica nessa parte do abdômen, na parte superior. Então tem um vídeo, tá bom? Ensinando como é que faz essa técnica. Mas de antemão, a ventosoterapia é uma técnica terapêutica que é bastante utilizada no dia de hoje, assim como também é bastante procurada para diversas finalidades, como eu falei para você, tanto a fins estéticos como a fins de saúde, e a procura dela está se aumentando cada vez mais. Porém, a gente tem que ficar atento que ela pode gerar algumas dúvidas com relação às suas recomendações. A gente tem que ficar atento quanto utilizar e como utilizar a ventosoterapia. Na minha prática fisioterapêutica, eu como fisioterapeuta, utilizo muito a ventosoterapia a fins terapêuticos. Porque tem muitos pacientes com queixa de dor, vem muitos pacientes precisando fazer aquele relaxamento de a gente utilizar a ventosa deslizante. Vem muitos pacientes com queixas de pontos de tensões que a gente utiliza a ventosa deslizante na minha prática. Porém, eu tenho colegas que já atuam na área da ventosa terapia e utilizam a fim de estéticas, porque ela também dá resultado. Pode ser na parte de massagem relaxante, como pode ser na parte também daquela parte da retenção de líquido. Como eu falei para você que a gente tem um módulo disso na parte do abdômen, certo? Então a gente olha a foto, pega nossa ventosa terapia, pega nossos copos de acrílico, fazemos a sucção na pele e pronto? Não. A gente tem que observar onde aplicar, como aplicar. Nos outros módulos a gente já viu isso, mas em especial nesse a gente tem que ter o cuidado, eu gosto de frisar nessa parte das indicações e contraindicações, porque a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai aplicar a ventosoterapia. A gente vai ver mais para frente que ela não tem restrições específicas, porém ela dá resultado, mas tem que ter cuidado. As contraindicações, melhor dizendo, da ventosoterapia são bem poucas, mas existem. Então a gente tem que ter o cuidado com as que existem, com as que já existem. As que são indicadas, a gente já pode usar com maior segurança. Então essa parte de quando utilizar, de como utilizar é bastante essencial, principalmente no processo da avaliação, você conversar com o paciente, você saber qual é a necessidade dele e você avaliar qual é a necessidade dele. Porque às vezes você acha que a sua necessidade vai ser a necessidade do paciente. Você acha que ele está com problema muscular, de tensão muscular, mas aquele problema muscular é por conta de uma estagnação de sangue. Então, aquela dor muscular não é porque ele sentou na cadeira em uma postura errada. Aquela dor vem se acumulando devido às posturas que ele vem adquirindo ao longo do tempo. Então, esse diagnóstico que você faz que vai definir qual técnica ideal que você vai utilizar. Então, mais precisamente, as indicações da ventosoterapia. As indicações para a ventosoterapia são diversas, sendo que, como citado anteriormente,
ela pode estar relacionada com outras questões de saúde, mas também a fins estéticos. Um exemplo de fins estéticos é a massagem relaxante. Um exemplo de ventosa terapia para fins terapêuticos é a ventosa seca na dor lombar. Essa é uma técnica de ventosa deslizante. Já falei para vocês, se vocês quiserem relembrar, temos um módulo disso, da massagem da ventosa deslizante. A gente faz a sucção da pele somente na marca. Se vocês observarem, temos duas marcas nesse copo de acrílico aqui. A gente vai em só uma marca. Professor, não tem marca no meu copo de acrílico. Então você faz a sucção somente uma vez e meia, no máximo duas. E olhe lá, eu indico mais uma vez, sugou. Pum. Sugou meio. Porque senão você vai conseguir puxar muito a camada da pele e vai acabar machucando o paciente e não vai ter o deslizamento como de forma correta para massagem. Na parte, lembrando também que é importante você utilizar óleo mineral nessa parte da pele do paciente para conseguir manter esse deslizamento. Essa é aquela fins estéticos, então a gente pode utilizar a massagem relaxante. A fins terapêuticos, a gente utiliza a técnica em pessoas que tenham problemas de saúde. A gente pode utilizar em problemas de reumatismo, problemas de digestão, problemas de estresse, problemas que estejam relacionados a bactérias, assim como também problemas circulatórios. Por que, professor, isso? Que a gente estudou que o princípio físico da ventosa, o princípio fisiológico dela, é o que? Causar uma pressão negativa naquele copo de acrílico, fazendo com que haja a troca dos gases superficiais da pele. Sendo assim, a gente consegue fazer uma desintoxicação do sangue. Então, pacientes que já apresentam algumas coisas relacionadas ao sangue, quando utilizam a ventosa terapia, têm um resultado muito satisfatório, por conta justamente do princípio fisiológico dela. Qual é o princípio fisiológico da ventosa terapia? Fazer a pressão negativa para aumentar o fluxo sanguíneo naquela área, fazendo com que a troca dos gases superficiais da pele ocorra e assim a gente conseguir uma circulação melhor. Então esse é o princípio físico e o princípio terapêutico, melhor dizendo. Na parte de contraindicação, eu já falei para vocês, a ventosa terapia não tem contraindicações específicas bem em evidências. A ventosa terapia é uma área que você pode utilizar que não tem tanta contraindicação. As maiores contraindicações que eu já vi na ventosa terapia na minha prática clínica são pacientes gestantes, que a gente não vai fazer ventosa terapia na parte do abdômen da paciente gestante, e nem em outros lugares não é muito aconselhável. Na parte da lombar a gente pode até utilizar, mas tem que ter um pouco de cuidado com a gestante, por conta que ela está levando um outro ser com ela. Então, o que a gente fizer na gestante, a gente está fazendo na outra pessoa que está dentro dela também, no nosso bebê. Então, cuidado com a paciente gestante. Pacientes com micose, pacientes com ferimentos recentes, psoríase, cortes, dermatite, ou seja, pacientes com ferida de pele, paciente com coceira, você não vai utilizar a ventosa terapia. Posso utilizar a ventosa terapia nesses pacientes se já tiver controlado todos esses problemas de pele. Professor, e aí, faço o quê? Controlou o problema de pele. Ele é um paciente que eu posso utilizar, mas ele já teve esse problema de pele. Exatamente, é o que você vai fazer. Você vai utilizar a ventosa terapia e depois você vai fazer a asepsia da ventosa terapia dos copos de acrílico. Porque você vai utilizar esses mesmos copos em outros pacientes. Então, cuidado para você não pegar um paciente. Tem que avaliar, por isso que eu sempre friso, avalie o paciente, veja se ele não tem problema de pele, porque o copo de acrílico entra em contato diretamente com a pele do paciente. Então, se a gente usar esse copo de acrílico em outra pessoa, em um paciente que já teve problema de pele, a gente pode estar levando o problema de pele para outra pessoa. Então, faça a asepsia da ventosa, como eu falei, molhe, lave com sabão neutro, enxague, seque bem, deixe secar, cuidado com o acúmulo de água nas beiradas do copo, para evitar o acúmulo de fungos, bactérias ou qualquer outro tipo de coisa que possa aparecer que prejudique os copos de acrílico e principalmente prejudique os pacientes. Então tenham cuidado com essa parte de asepsia da ventosa e principalmente cuidado em como utilizar nos pacientes que têm algumas contraindicações relativas.
que são aqueles pacientes que apresentaram isso, hoje não apresentam mais, mas a chance dele apresentar novamente é grande. Mulheres grávidas, como eu falei para vocês, também os clientes cardíacos, também tem que ter um aval clínico para a gente saber utilizar por conta do envolvimento de sangue, envolvimento do fluxo sanguíneo. Vale lembrar também que cada caso é um caso e somente um terapeuta especializado, vocês que estão fazendo esse curso, poderá dar o aval se a prática realmente será contraindicada. Então a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ter essa atenção com relação à ventosoterapia, pois a gente está se capacitando nesse curso, a gente vai ganhar uma certificação e vai aumentar a nossa responsabilidade a fins terapêuticos e tanto assim a fins estéticos. Então vamos ter cuidado e principalmente ter atenção quando utilizar. Essa parte eu deixei em especial para você nesse slide. Algumas pessoas podem adquirir esse kit ventosa também. E como eu te falei na outra parte, eu falei que tinha marcas. Esse já não tem. Aí o que a gente aconselha? Faz a sucção da ventosa somente 1-2 vezes. Para vocês observarem aqui, essa tampinha desse aparelho pode ser retirada. Então, na imagem 1, a gente fez a asepsia da tampinha, colocou a tampinha e depois a gente coloca o copo de acrílico. Fez a sucção na pele. Para liberar a pele, só é observar a imagem 7 e essa parte de cima, o pino de liberação do vácuo, tem todas as ventosas. Você só é pressionar que ela libera. É muito simples utilizar a ventosa, é muito fácil. Tem essa imagem, pode acompanhar isso, é fazer a sucção, retirar a parte da bomba que insufla, verificou, deixou o tempo hábil, depois só é liberar o pino do vácuo e analisar a coloração para definir a melhor técnica ou já utilizar a melhor técnica, tá bom? Então essa é uma aula de contraindicações, indicações, espero que tenha ficado claro. Tenho certeza que vocês estão acompanhando o curso desde o início e observando já que as ventosoterapias têm efeitos muito, mas muito satisfatórios em pacientes, tanto a fins estéticos como a fins terapêuticos. E esse curso a gente puxa um pouquinho para a estética, mas principalmente a gente puxa para a área terapêutica. Eu deixo essa mensagem de conclusão dizendo a seguinte frase: para que não haja nenhum tipo de problema ou frustração com a técnica de ventosoterapia, o ideal é sempre verificar todas as referências para garantir um resultado satisfatório para o seu tratamento. O ideal é você avaliar, o ideal é você pensar com aquele olhar crítico qual técnica eu vou utilizar, como eu vou utilizar, o que esse paciente apresenta e o que esse paciente pretende ter utilizando a ventosoterapia e quais os objetivos que eu pretendo alcançar com a ventosoterapia. E aí definir a melhor técnica e ter sucesso.